da saúde passa por enormes desafios, o crescimento populacional, o crescente diagnóstico de enfermidades como hipertensão, diabetes, doenças respiratórias e, mais recentemente, a pandemia. Tudo isso tem gerado um conjunto de informações muito grande para ser analisado e, sem o apoio da tecnologia da informação, isso fica praticamente impossível. Então, para garantir que tudo isso aconteça de uma forma estruturada, né, as instituições têm que investir fortemente na definição dos seus processos, numa infraestrutura robusta, segura e escalável, ter um bom sistema de gestão hospitalar, um sistema que garanta que as informações andem de ponta a ponta nas instituições, passando por todas as áreas e departamentos, algumas soluções complementares hoje totalmente disponíveis, como ferramentas de sensorização, inteligência artificial, analytics, entre outras, e tudo isso hoje baseado em modelos de maturidade internacional que garantem a adoção das melhores práticas. Essa é a verdadeira transformação digital que tanto se fala na indústria da saúde. E para isso o que é necessário? É necessário conhecimento de negócio e conhecimento de tecnologia. E é exatamente aí que entra o conhecimento da DigiSystem, a experiência da DigiSystem, para ajudar as instituições de saúde nessa jornada, que ela é longa, é dura, mas ela é totalmente possível de ser feita com sucesso. Temos hoje no nosso time mais de 80 profissionais que somam conhecimento de tecnologia e profissionais que têm conhecimento dos processos de negócio, como enfermeiros, fisioterapeutas, laboratoristas, e esse conjunto é que garante a melhor experiência para os nossos clientes. Contamos hoje com uma carteira de mais de 200 clientes, tocamos hoje em paralelo aproximadamente 60 projetos, e isso com certeza torna a nossa reputação nesse segmento bastante forte. Então, queremos convidá-los agora para esse webinar, onde a gente vai compartilhar algumas experiências com vocês e, com isso, garantir que vamos apoiá-los da forma mais segura possível nessa longa jornada. Muito obrigado. Olá, boa noite. Em nome da DigiSystem, quero agradecer a presença de todos. Pedir desculpas aqui pelo início um pouquinho tardio aqui, a plataforma demonstrou alguma instabilidade, inclusive um dos nossos apresentadores, nós vamos fazer um esforço de tecnologia aqui através de um outro recurso de vídeo. E também comunicar que o Luiz Sérgio da Silva teve um imprevisto urgente que impediu dele estar com a gente, né, durante essa live, mas nós vamos completar as informações aqui do Hospital de Campanha com tudo que a gente teve a oportunidade de conhecer. Então, vamos começar. Eu queria apresentar as pessoas que vão estar junto comigo. Então, meu nome é Mendel Sanger, diretor executivo da DigiSystem e responsável pela área da saúde. Estão aqui comigo o Dr. Bruno Tops, membro do Comitê de Ética da Redditor e cofundador da Reddox Inteligência Médica. Ele é um clínico especialista em perioperatórios e medicina preventiva e tem um profundo conhecimento de telemedicina e medicina ambulatorial, e é um entusiasta de tecnologia. E também o Dr. Paulo Eduardo Sigonha, diretor médico corporativo do Grupo Notre Dame Intermédica, médico nefrologista, experiente em informática para a saúde, né, assistência médica, gerenciamento da assistência médica, e desde 2007 envolvido nesse mundo de desenvolvimento, participando ativamente de desenvolvimento de soluções de prontuário eletrônico, né? Então, antes da gente começar, propriamente dito, a falar de tecnologia, eu queria, né, na experiência do Paulo e do Bruno, começando pelo Bruno, que eles compartilhassem com a gente um pouquinho do que cada uma das instituições, né, que eles hoje trabalham e representam, estão passando nesse momento todo diferente da pandemia e dessa organização toda com a visão
da assistência, né? Esse primeiro momento aqui é para a gente falar um pouquinho de tudo que eles passaram e viveram de experiência nesses últimos meses aqui com a pandemia, olhando para o lado da assistência. Então, Bruno, nós vamos tentar aqui fazer uma conexão, né? O Bruno tá com a gente pelo vídeo do WhatsApp, então nós vamos fazer a conexão e eu peço, né, a compreensão de vocês aqui na qualidade da transmissão. Então, vamos lá com o Bruno. E redes hospitalares de São Paulo. E assim, a gente acabou fazendo treinamento das nossas equipes. Ô, Bruno, só um minutinho. Você está segurando? Vamos lá. Vamos, Bruno. Bom, a nossa empresa, a RedDocs, ela coordena equipes de clínica médica em hospitais e redes hospitalares de São Paulo. E assim, a gente acabou fazendo treinamento de nossas equipes, fizemos implantação e gerenciamento de protocolos para o tratamento de Covid e prestamos consultoria para adaptação de alguns serviços à nova realidade que acabou se impondo com essa epidemia. Além disso, eu também sou médico atuante e atendi pelo menos 500 pacientes com Covid-19, fazendo interligação inclusive com a sua família. Passo a voz agora ao Paulo. A penteada do mundo. O Paulo. Oi, Mendo, tá ouvindo? Estão ouvindo agora? Tá. Boa noite, obrigado pelo convite para participar desse webinar, que é nesse momento estranho, eu vou dizer assim, que a gente está passando, né? Que a gente teve que adaptar toda a vida numa sociedade, principalmente a vida médica, a vida da saúde do mundo inteiro, né? E quando você fala que a gente vai falar de tecnologia, antes de falar de tecnologia mesmo, a gente tem que pensar como fazer o planejamento das instituições de saúde, né, para que isso funcione de um jeito fácil, que a gente consiga fazer com que os pacientes que vão aparecer, essa pandemia que vai aparecer, passe do jeito mais liso possível, vamos dizer assim, né. E eu trabalho numa instituição de saúde que trabalha com os pacientes em todos os níveis da atenção, né. Ela não é uma instituição só hospitalar, mas é uma instituição que se preocupa com o paciente em todos os níveis da atenção. E foi muito importante, quando a gente fala em gestão, saber que essa pandemia estava chegando e se programar para atender esse volume de pacientes, essa patologia diferente que vai aparecer por causa dessa pandemia. Então, a estratégia da empresa foi muito bem realizada, tá? Foi montado um time, tá, de gestores para dar o suporte às nossas instituições, seja centros clínicos, seja hospitais, para que esses pacientes pudessem ser atendidos, e também montado uma regulação desses casos, né? A gente vê aí estados passando por dificuldade em mandar paciente para um lado, para o outro, hospitais cheios, não tendo local, e isso podia acontecer com qualquer instituição de saúde. Então, você montar um grupo de gestores capacitados tecnicamente, tanto na parte da saúde quanto a parte administrativa, você poder ter dados para acompanhar a evolução desses números e você poder fasear essa evolução, vamos dizer assim, dessa pandemia, saber quando você tem que ativar novos processos, novas instituições para atender isso aí é muito importante, né? E para isso tudo a gente precisa utilizar ferramentas, né? A gente precisa de sistema, a gente precisa de pessoas que a gente consiga lidar com esses números o mais rápido possível, porque as respostas, como a Covid mesmo é uma doença muito rápida, tem que ser rápida. Então, você ter esses dados na mão, você ter onde é que as pessoas estão, é muito importante, né? Isso vai possibilitar que esses dados sejam transformados em informação e você coloque inteligência nesse processo todo. E você colocando inteligência nesse processo todo, você vai ver se o rumo está certo ou se o rumo está errado, né?
tecnologia é importante, mas você tendo as pessoas certas, nos lugares certos, com os dados corretos, é o mais importante para a gente poder passar por um período difícil como esse e tirar todos os aprendizados que vão vir com tudo isso, né, Mendo? Perfeito, Paulo. Agora, a gente avançando um pouquinho, né, olhando efetivamente aqui, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, as adaptações tiveram que ser muito rápidas, né, e o volume também de coisas que aconteceram também nos atropelaram, sem contar o desconhecido, né? Então, o desconhecido faz parte desse cenário, mas de qualquer forma a gente teve que preparar, né? Ou seja, além dos processos e dos times e das pessoas, a gente teve que conseguir preparar cada uma das nossas unidades aí nessa reorganização que aconteceu, para atender adequadamente os pacientes que chegavam com suas dúvidas, e, enfim, e eram diagnosticados. Eu queria que vocês, aí, começando pelo Bruno, contassem um pouquinho da experiência do que vocês viveram ali no atendimento e onde a tecnologia de fato ajudou, né, nisso tudo, tanto na velocidade como na organização. Então, Bruno, compartilha com a gente um pouco de como a tecnologia efetivamente ajudou na tua experiência. Então, no silencioso. O Bruno não ouviu a gente? Bom, estão me ouvindo? Bom, a tecnologia, ela ajudou em diversos pontos, na verdade, para a gente. Assim, muitas inovações realmente aconteceram nesse período de pandemia. E eu acho que a gente pode fazer uma divisão, assim, pensando no cenário global, em três grandes áreas que sofreram grandes mudanças. A gente pode dividir em produtos, serviços e processos. Quando a gente fala isso daqui, na área de produtos, a gente vê que a tecnologia ela está levando a uma aceleração no desenvolvimento e até mesmo aprovação de novos produtos, por exemplo, ventiladores mecânicos novos materiais para uma intubação mais segura, com menos contaminação, novas formas de EPI e também novos softwares, às vezes para até rastreio e detecção precoce de coronavírus. E além disso daqui, a gente também pode citar uma área, por exemplo, de serviços. Em relação a serviços, eu acho que o grande representante dessa área, da mudança que a gente teve, é a telemedicina. Por exemplo, se for pensar grandes redes hospitalares, como a Redditor, eles criaram em um tempo muito curto um serviço de atendimento à distância para atender uma demanda crescente que acabou tendo por Covid. Uma demanda não só crescente do Covid, mas que vai se tornar recorrente, porque os pacientes com coronavírus, muitos deles vão ter algumas complicações futuras que a gente vai ter que ficar de olho e vão acabar virando parceiros de clínicas, hospitais, e acaba tendo um segmento conjunto médico muito próximo. Além disso, essa telemedicina também foi útil para o segmento domiciliar de pacientes que já estavam internados, que acabaram sendo deshospitalizados e continuaram fazendo acompanhamento. Só que esses pacientes, eles precisariam passar por uma frequência mais alta por consultas médicas, só que eles não gostariam de se expor a risco de infecção em ambiente hospitalar, alguns deles têm medo, e a telemedicina supriu muito bem essa demanda. Naquele terceiro ponto, da terceira área que eu tinha falado, eu acho que em relação aos processos é que vai estar a maior mudança, na verdade. As instituições de saúde,
elas estão tendo que se adaptar a demandas em um tempo recorde. Por exemplo, as reuniões são diárias, você troca um protocolo a cada dia. Saem novos artigos a respeito de novos tratamentos, novas formas de lidar com o Covid a cada 24 horas. Então, tudo isso daqui tem que estar muito bem amarrado. E para justamente conseguir ter essa agilidade, as instituições estão começando a fazer uso de metodologias típicas de empresas de tecnologia. Um exemplo que eu vou citar lá é no Hospital Villa-Lobos, que é um hospital da Redditor, que a gente passou a fazer pequenos pilotos de processo e fomos aprimorando-os continuamente com reuniões diárias e acabamos selecionando os melhores pilotos assim para serem replicados em um ambiente maior. E através disso a gente conseguiu resultados interessantes, assim, uma mortalidade entre 1 a 2% em pneumonia viral por Covid. E não é que no início a gente conseguir isso daqui. Foi um processo que foi se adaptando de forma rápida e contínua que fez essa mudança aparecer. Passo a palavra agora aí a Mendel, não é? Oi, um minutinho, bloquear. Paulo, antes de eu fazer alguns comentários, comenta com a gente um pouquinho dessa tua visão em relação da tecnologia apoiando aí todo esse processo de transformação. Realmente, como o Bruno falou, assim, tudo começa num processo bem definido, né? A gente, tendo processos bem definidos, a gente consegue usar a tecnologia para operacionalizar isso do jeito mais fácil possível, né? Que nem o Mendel sabe disso, o pessoal sabe disso, eu já trabalhei com prontuário eletrônico por muito tempo. Um prontuário eletrônico num hospital não é nada se você não tem processos definidos, você colocar esse processo para funcionar. Então, se você pega num momento desse, numa pandemia, que várias pessoas estão passando, várias instituições estão passando pela necessidade de abrir hospitais muito rapidamente, né? A gente tem que pegar a tecnologia, digitalizar esses processos e colocar esses processos para funcionar do jeito mais fácil possível, né? Você vai criar desse jeito como se fosse uma franquia da saúde, uma possibilidade de abrir, como a gente viu aí em várias cidades, hospitais de campanhas, como a gente viu nas nossas instituições, hospitais específicos para atendimento de pacientes com patologias específicas, e aí você consegue fazer com isso que as pessoas sigam os processos e tenham como gerar os dados para isso acontecer. A experiência que a gente teve no grupo de abrir essas instituições e de mudar esses processos foi muito boa, tá? E isso melhorou, Mendel, a interação dos profissionais de saúde com o pessoal da tecnologia da informação. Tá? A gente sabe que essa interface entre o profissional de saúde e a tecnologia da informação não é uma coisa fácil de fazer, e a gente não tem muitos profissionais que conseguem fazer essa interface. A gente, em tempo recorde, consegue montar hospitais agora, se você já tem os processos definidos, sistemas configurados, e colocando isso para funcionar, né? É muito importante, tá, essa interface do profissional de saúde com a tecnologia da informação. Além desses bancos de dados, como o Bruno falou, mudar o jeito que você trabalha, né? A gente tem que proteger tanto os profissionais de saúde que estão no hospital, quanto os pacientes, quanto os acompanhantes. Então, a gente tem uma tríade de pessoas aí que a gente tem que diminuir o risco ao máximo possível de infectar. Para os profissionais de saúde, né? Você deixar de circular papéis dentro do hospital, você deixar de circular formulários dentro do hospital, você ter um sistema digitalizado que te mostre todas as informações do paciente em tempo real. Isso vai ajudar no tratamento, vai diminuir o risco do funcionário em se contaminar. Para o paciente, se o paciente está numa rede que você já tem atendimento, como a gente sabe que numa patologia como a COVID, as comorbidades são muito importantes. Então, se eu tenho esse acompanhamento do paciente numa atenção primária, por exemplo, e ele vai ser internado, eu sei que ele é diabético, eu sei que ele é hipertenso, eu sei que ele é um paciente obeso, essa informação já chega na ponta do atendimento dele, isso facilita, isso faz com que a gente consiga atender melhor esse paciente. E o pessoal que fica mais desesperado nesse momento todo, Mendel, é o pessoal que fica de acompanhante. A gente sabe que os hospitais, eles estão com visitas bloqueadas, a gente não pode passar o boletim para esses pacientes presencialmente, e nesse ponto, a telemedicina, a teleconsulta, o telecontato, qualquer coisa que seja, que você faça por celular, no nosso caso, a gente até adquiriu alguns robôs para fazer esse contato com os familiares,
o contato do familiar com o paciente, o contato do familiar com o médico, isso facilitou muito, porque a gente sabe que isso facilita e isso melhora a saída do paciente de dentro do hospital. Então, essa tríade que você tem que colocar as informações certas, no lugares certos, as pessoas tendo a informação na mão, rapidez para montar um hospital novo, um hospital de campanha, né? A gente tem que pensar bem na hora que vai fazer. A estratégia toda tem que ser montada antes, mas a agilidade depende da integração de todos esses passos, né? E essas experiências que a gente teve de montar o hospital em 7 dias, hospital de campanha, depende muito do apoio que você tem das instituições. E até interessante mesmo, se você pudesse passar o seu ponto de vista em relação a essa capacidade de operacionalizar um hospital em tão pouco tempo. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade também, né? De fato, Paulo, a gente teve essa oportunidade, né, aqui pela DigiSystem, com o hospital de campanha ali do Constâncio Vaz Guimarães, né, no Ibirapuera. Foi um processo muito, muito rápido, né, tinha um desafio, como tudo com a Covid, da gente fazer uma implementação rápida e segura, mas ao mesmo tempo, mesmo com toda a nossa experiência em projeto, bastante desconhecida, né, porque era um hospital de campanha sendo montado às pressas e profissionais sendo contratados, infraestrutura sendo montada, né? Então, a gente tirou alguns aprendizados para conseguir fazer isso bastante rápido. Então, uma primeira grande ação que a gente acabou e está levando isso agora para outros projetos que a gente está fazendo, a gente criou um protocolo interno de Covid, né, para proteger os colaboradores que estão indo trabalhar no hospital, esse de campanha mais sério ainda, né, porque é um hospital só de Covid, então criamos esse protocolo com o grande objetivo de identificar grupos de risco e aí sim selecionar pelo conhecimento técnico, mas também preservando as pessoas que iam ser dedicadas ao projeto. A gente, obviamente, esse protocolo também incluiu o que parece básico, mas não é tão básico, né, que é toda a parte de treinamento do uso das EPIs. Aí o segundo grande desafio foi o tempo, né, ou seja, a gente sofre sempre, acho que todos nós, né, quem dá a consultoria e quem recebe aí no lado das instituições, a gente sempre tem uma variável tempo para entregar o resultado. E aqui o desafio foi bem grande, então a gente teve que buscar aqui dentro da nossa experiência um conhecimento para conseguir acelerar todo esse trabalho de preparação do sistema para que ele fosse usado efetivamente. Obviamente, né, dizer aqui para o grupo todo, conseguimos fazer isso em 10 dias de trabalho, todo mundo vai falar, bom, então agora eu consigo fazer projetos em 10 dias? Não é essa a realidade, né? Um hospital de campanha tem um ciclo de funcionamento muito menor, né? A quantidade de processos que envolvem um hospital de campanha é bem menor, porque o grande foco é a assistência, né? Então a gente conseguiu fazer um processo de parametrização bastante rápido, mas com um foco bastante claro ali de um hospital de campanha com protocolo de Covid, né, que é esse o ponto central desse trabalho que a gente fez. E, por fim, o terceiro grande desafio foi a questão do treinamento. O treinamento, né, a gente tem que lembrar, e aí eu sei que vocês dois, aí o Bruno e o Paulo passaram por isso, as equipes todas sendo contratadas à medida em que a demanda surgia, né? Então, as pessoas chegam sem a cultura organizacional, sem o conhecimento, precisam ser treinadas, e no hospital de campanha a gente viveu algo mais que a gente não vive no dia a dia dos projetos, que foi a rotatividade, né? Vou dizer, não que a gente não vive nos outros projetos, mas que no hospital de campanha é maior, né? Porque o hospital de campanha tem um ambiente mais estressante de trabalho, então a rotatividade é um ponto de atenção e maior para esses hospitais, o que nos obrigou a montar uma forma de treinar as pessoas e capacitar as pessoas diferentes, deixando profissionais 24 horas à disposição para fazer esse treinamento, né? Então,
em resumo, como aprendizado, né, rapidamente a gente preparou as pessoas da forma adequada para chegar num lugar novo, a gente conseguiu fazer um modelo de implementação rápida, mas com um foco bastante preciso, e uma questão de treinamento também bastante assistido em função dessa questão de rotatividade, né? Acho que são os pontos de aprendizado aqui que a gente tira e compartilha com o grupo aqui do Hospital de Campanha. Mas eu queria voltar para vocês, antes da gente chegar no outro ponto, que quando a gente estava né, conversando um pouquinho antes aqui do nosso webinar, eu não lembro quem foi de vocês aqui, aí vocês me ajudam, não sei se foi o Bruno ou se foi o Paulo, que a gente comentou um pouquinho que tem uma discussão muito antiga, né, de como a gente tira o papel da instituição, né, como a gente faz uma instituição paperless, né, sem o papel circulando, usando certificado, usando isso, usando aquilo, enfim, usando tecnologia, né, digitalizando documentos. E aí um de vocês comentou comigo, falando, olha, inclusive o papel, né, na era Covid, carrega o vírus, né, então o vírus, inclusive, ajudou a gente na defesa de que o processo tinha que ser paperless. Quem foi que comentou isso comigo? Foi o Paulo ou foi o Bruno? Eu não me recordo. Tá ouvindo? Acho que fui eu, acho que fui eu legal. que falei. Você explica para a gente um pouquinho aqui disso que você viveu aqui, do twin que deu ali para falar, putz, a gente brigava para não carregar tanto papel, agora achei mais uma razão? Oi, é complicado, né, quando você quer fazer o processo todo. Eu vou fazer um comparativo mesmo com a telemedicina, tá? A telemedicina é um processo que a gente está querendo liberar no Brasil, que todo mundo sabe que era irreversível e ela agora chegou para ficar, né? A digitalização do prontuário eletrônico como um todo, a digitalização do processo e a retirada do papel do hospital é um tema complicado, né? Porque a gente vai criando estruturas, criando barreiras, e isso acaba sendo quase que impossível juridicamente de você fazer. Mas em alguns momentos, como esse momento da pandemia, que você sabe que quanto menos circulação de qualquer material dentro de uma instituição, você vai diminuir a infecção, né? Quando você tem alguns quadros de infecção em terapia intensiva, você tem uma bactéria que pega, você tem que fazer limpeza de todas as superfícies. Como é que você vai fazer limpeza de papel? Como é que você vai continuar transitando papel para lá e para cá, se esse papel pode estar contaminado, né? A gente faz swab de superfície, swab que é a coleta do material para cultura nos hospitais, a gente sabe que a maioria desses swabs vão ser positivos, né? E uma das coisas que dá positivo é o prontuário médico, né? O papel, é a prancheta do paciente. Então, a gente viu que nesse momento que a gente não queria que essa transmissibilidade acontecesse muito facilmente nos funcionários e também nos pacientes, a retirada do papel era uma necessidade, tá? E essa necessidade se mostrou possível de ser feita, tá? É claro que a gente tem que passar por alguns processos legais para você poder fazer isso, mas o resultado que você vê é uma contaminação, eu não sei, não posso dizer, porque isso não é um trabalho científico, né? A gente está numa época que qualquer um acha que faz um trabalho e lança um papel, lança um trabalho, usa um remédio tal ou um remédio X. Mas a impressão que a gente tem é que isso diminui muito a contaminação dos funcionários, tá? E o número de contaminação do funcionário na nossa empresa é muito baixo, e com certeza isso pode ser uma das coisas que contribuiu, né? Essa retirada total do papel. E quando eu falo retirada total do papel, não é só do prontuário, são de filmes, radiografia que vai para um lugar para outro, é você ter um PACS integrado, você ter a possibilidade de mandar informação, um laudo médico para fora digitalmente, é você não ter contato nenhum com papel. É claro, né? Tem todos os cuidados para não infectar o seu terminal de trabalho, o computador, que ele tem que ser envolvido em papel filme, tem que ter vários processos para você poder usar aquele computador e você também não permitir que ele transmita. Mas tirar o papel nesse momento, e como a telemedicina, eu acho que a gente tem que dar um andamento muito mais rápido do que está sendo dado até hoje no Brasil, tá, Amanda?
muito bom, Paulo. Tem, o Bruno, se estiver me escutando, tem algo que você quer completar desse ponto? Alguma experiência do que você viveu que a gente pode citar aqui? Bom, vamos aqui. Antes de a gente... Estão me ouvindo? O Bruno chegou, tá bom. Tá com um delay. Não é só a TV Globo que tem delay? Então vamos lá, Bruno. Tá me ouvindo, Mendel? Sim. Dá um positivo para ele aí. Você tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Perfeito. Bom, em relação à parte da digitalização, também é um processo que foi acelerado. Já vinha uma tendência dentro dos hospitais aos quais a gente atua, da retirada do papel. Só que isso aqui teve que ser acelerado por uma necessidade a tal ponto que você quer evitar que seus funcionários fiquem doentes, deixem de ir trabalhar por conta disso. Você quer evitar que o sistema de saúde mesmo entre em colapso por conta disso. E é algo simples de ser feito. Sempre existiu uma questão muito burocrática e legal com relação a isso, que teve que ser acelerada. A gente, para ter ideia, antes da epidemia de Covid, se a gente for pensar na telemedicina como uma inovação para tentar diminuir a transmissão do Covid, a telemedicina ainda estava numa discussão ética de liberação ou não liberação. Só que veio a epidemia e aí o que aconteceu? Houve a liberação e essa tecnologia se mostrou extremamente útil e eficaz para a gente lidar com as situações que tinham agora. E são diversas situações. Não é somente o atendimento ao paciente que a gente acaba tendo. A gente tem o atendimento ao paciente, a gente tem a conversar com as famílias, passar informação para os familiares de uma maneira eficaz e suprir toda a demanda que a gente tem nesse ecossistema. Muito bom, Bruno. E seguindo nessa linha, aliás, antes até da gente ir para o nosso último tema aqui, existe um painel de perguntas e respostas. Se alguma coisa que vocês, né, tiverem interesse em perguntar, podem deixar aqui, sobrando um tempinho no final, a gente coloca a pergunta, ou então a gente fica com a missão de voltar para vocês alguma dúvida que tenha surgido aqui durante o webinar, né? E aí, olhando para frente, né, a gente hoje, talvez essa seja a nossa maior angústia aqui, né, como cidadãos, que a gente tenta fazer uma projeção do que vai acontecer e a gente ainda não tem toda a informação, né, mas a gente tem aprendizados, né, todo dia a gente está trazendo alguma coisa nova para a nossa vida e aprendendo com isso. Então, aqui como último ponto do nosso webinar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, e começando pelo Bruno, o que a gente de verdade acha que vai ficar de aprendizado do uso da tecnologia, né? Vocês são médicos, coordenam times e tomam decisões, e o que não veio, né? Por exemplo, o hospital de campanha veio por um tempo definido, né? O hospital de campanha veio aqui para ficar 4 ou 5 meses com a gente e ao final disso encerra a operação dele, mas tem coisas que nós vamos levar como aprendizado. Então, Bruno, o que você acha que a gente leva como aprendizado do uso das ferramentas de tecnologia que vão fazer com que as coisas funcionem num formato diferente daqui para frente?
Bom, persistir que dessas ferramentas de tecnologia após essa pandemia. Como eu mesmo já disse, a questão da telemedicina, que ela se mostrou extremamente eficaz na comunicação. Isso é algo que eu acredito que não é mais a discussão ético e não é ético. É como que ela vai persistir. E quais vão ser os modos que ela vai persistir. Ela ajudou muita gente, assim, até mesmo em regiões remotas, a tratar pacientes. Eu já cheguei a receber consulta de telemedicina de pessoas no Mato Grosso, de localizações bem distantes, até que não tinham acesso aos produtos da região. Isso é muito bom. De um legado é que o trabalho precisa trabalhar mais a gestão dos nossos dados epidemiológicos. A forma como isso funcionou no Brasil como um todo ficou muito precário. Informações relativamente concentradas. Existe muita subnotificação aqui no Brasil quando você compara com outros países que têm um sistema bem mais amarrado, bem mais tecnológico para isso daqui. E o que isso daqui implicou para a gente? Fez com que o nosso planejamento da questão de recursos no Brasil como um todo fosse muito ruim. Não se destinou os recursos na hora adequada, da forma adequada. Eu vejo que isso daqui vai ser algo que a gente vai levar provavelmente aí para frente, para a gente pensar como que a gente vai melhorar esse ponto específico, a gestão dos nossos dados epidemiológicos. Ok, obrigado, Bruno. E Paulo, e você, o que a gente leva de aprendizado na tua visão aqui desse período todo que a gente espera que já tenha passado da metade, né? Olha, Mendel, não sei, o mundo vai mudar, tá? A gente não vai ser o mesmo mais, o mundo não vai ser o mesmo depois dessa história toda, dessa pandemia toda, né? Estrategicamente, eu já trabalhei em empresa multinacional, quem tem essas coisas assim, as empresas vão colocar no seu planejamento estratégico o risco de uma pandemia de novo, né? Isso se você for fazer o SWOT, aquelas coisas todas, você vai ter que colocar que uma pandemia é o do maior risco que a gente tem, porque a gente, se for pensar em tecnologia e passar do tempo, lá no começo do século, quando teve aquelas gripes primeiras, elas não eram tão ruins porque elas não espalhavam, né? Hoje em dia elas espalham muito facilmente, por quê? Por causa da tecnologia. Tecnologia de viagem, de aviação, traz que um vírus chegue no mundo inteiro em poucos dias. Então a gente vai ter que criar novas tecnologias para resolver os problemas que as tecnologias criaram, né? É uma coisa meio paradoxa assim, mas é isso que vai acontecer mesmo. Na área da saúde, por exemplo, vai mudar todo o atendimento, né? A gente sabe que, se você for pensar esses 3 meses que a gente está atendendo somente os casos Covid, que os atendimentos eletivos estão diminuídos, a gente vai ter que se preparar para um segundo desconhecido, tá? Com essa tecnologia. Porque antes, o nosso primeiro desconhecido era a pandemia. O segundo desconhecido que vem por aí é saber o que vai acontecer com esses pacientes que ficaram represados, tá? Porque muitas das instituições não fizeram procedimentos, não fizeram consultas, e a gente vai ter problemas com isso, tá? Na área prática mesmo, e aqui eu queria fazer até um agradecimento para o pessoal da saúde, de enfermagem. A enfermagem, eu acho que é a área que vai ser menos afetada pela tecnologia, porque a enfermagem é necessária na ponta, tá? É quem tem o toque no paciente, desde o começo até o fim do processo. Alguns médicos, a gente trabalha isso com teleconsultoria, eles apoiaram os nossos hospitais, os nossos setores de campanha à distância. Foi muito importante criar comitês de terapia intensiva para você poder conversar com médicos chineses que já passaram pela Covid, com médicos italianos que já passaram pela Covid, pegar experiências e agora passar para o resto da rede, para o resto do Brasil. Então,
esse contato médico-paciente também vai mudar. Só que daí a sensibilidade dos profissionais vai ser muito importante. Alguns pacientes não vão aceitar isso como sendo uma realidade. É só você pensar num caixa eletrônico num banco, né? Tem algumas pessoas que não querem mais nem ir no banco, e tem outras que tem que ter o contato e conseguir fazer procedimento. Então, a gente não vai poder deixar a tecnologia dominar 100% dos processos, mas ela vai poder fazer 100% dos processos. E com isso, né, o mundo virtual vai ser muito mais importante do que ele já é, né? E outra coisa, utilizar protocolos, ferramentas de apoio à decisão, a gente não tem como fugir disso. Como você falou, treinar pessoas do zero é difícil. Se você já tem pessoas que já estão acostumadas com o sistema X, com o protocolo Y, e você leva ela para trabalhar em outros lugares, tá? Isso sai muito mais fácil você conseguir que eles trabalhem no jeito certo. Então, criar protocolos, digitalizar esses protocolos e difundir protocolo entre as instituições, esse contato vai ser muito importante, porque com certeza nós vamos ter outras pandemias por aí, e se a gente não se preparar, elas vão vir cada vez mais fortes, né? A nossa terceira guerra mundial, você pode colocar, porque se você for comparar o alcance dessa pandemia, nós tivemos a primeira, a segunda, a terceira guerra mundial, ela pegou tudo. Então, as guerras mundiais vão ser contra as pandemias agora. Então, a gente tem que formar um exército de telemedicina, de teleprofissionais de saúde aí para a gente poder passar por isso. Então, investir em infraestrutura primeiro, né, Mendel? A gente está vendo que a gente sofre com infraestrutura no Brasil, então você não tem link definido, você não tem velocidade de transmissão, a gente não consegue fazer um webinar porque cai a conexão toda hora, porque está todo mundo em casa. A gente vai passar por muita transformação, tá? Então, quem for esperto vai pegar todo esse investimento aí para fazer o negócio ir para frente. Muito bom, Paulo e Bruno. Aqui, para a gente ir indo para o encerramento, eu tenho alguns comentários aqui nas perguntas e respostas, né? Tem um comentário interessante aqui, né, de uma pessoa que trabalhou com gerenciamento eletrônico de documentos e está lembrando aqui o seguinte, né, a gente está falando da contaminação do papel hoje com o Covid, mas nesse caso aqui ele foi manusear papéis bastante antigos e os papéis normalmente não são bem armazenados, né? Então, a contaminação pelo uso do papel, aqui pelo comentário do colega, ela existe mesmo sem o Covid, né? Então, a digitalização dos processos, ela é mais do que mandatória, aqui pegando o depoimento dele, né? Aí tem uma pergunta aqui que eu acho que pode aplicar para os dois, né? Que é assim, o Bruno citou da subnotificação. A dúvida hoje é como cada uma das instituições está coletando dados, né, para tomar a decisão frente ao Covid. Partindo do princípio aqui que, de fato, pode existir, né, até pelas comparações estatísticas, uma subnotificação, né, quando a gente olha para a questão do país como um todo. Então, ô Bruno, como é que onde você trabalha, você está tomando a decisão do que fazer e de como fazer melhor com as informações que você tem na mão? Em relação às informações, a primeira coisa é que todo tipo de informação é extremamente útil na situação atual. Então, o que a gente tem que fazer? Existem muitas formas de a gente captar dados. Nosso prontuário eletrônico, ele é um prontuário eletrônico que a gente consegue estruturar um pouquinho de dados. Então, se a gente segue alguns padrões pré-existentes, eu consigo juntar os dados e fazer uma consolidação disso e ajustar os meus protocolos para um melhor atendimento. A gente tem uma CCIH dentro dos hospitais que é muito forte e também fica sempre na vigilância a respeito dos resultados dos exames para poder atualizar esses dados e fazer o comparativo.
E aí a gente consegue fazer também um benchmarking entre as próprias instituições. Como dentro da Redditor há vários hospitais, então a gente consegue fazer uma comparação disso. Ver qual hospital está melhor, qual hospital está menor e saber o que cobrar para melhorar. E trocar as informações. Por exemplo, esse hospital aqui deu certo, por que será que ele deu certo? O que ele fez diferente? E aí se ajusta todos os processos nesse sentido. Acho que é basicamente isso aqui que é feito a respeito de coleta de dados. E o que mudou bastante também em relação nessa época de Covid é a frequência com que isso daqui é feito e consolidado. Antes, existia uma consolidação que fazia na minha equipe praticamente mensal. Uma vez por mês a gente coletava, juntava e analisava todos esses dados. A análise passou a ser diária, para que a decisão possa ser tomada mais rápido. E assim o melhor tratamento instituído no menor tempo possível. Perfeito, Bruno, obrigado. Perfeito, Bruno, obrigado. Paulo, você quer completar alguma coisa nesse sentido? Como é que, no teu dia a dia, vocês coletaram informações para tomar decisões mais assertivas? Coletar informações, Medel, a gente sabe que a gente tem muita dificuldade nos hospitais de ter informação para tomar, para ter o processo decisivo, né, mais assertivo, vamos dizer assim. A gente teve que montar uma estrutura, porque quando você trabalha com vários hospitais e você não tem o mesmo sistema integrando todas as informações, e esse pode ser o tema de um outro webinar, né, integração de sistemas para os dados chegarem, você precisa colocar pessoas para fazer a coleta desses dados, tá? Primeiro você tenta integrar esses dados, depois você coloca pessoas para checar a confiabilidade desses dados. Tá? E depois que você faz isso, você transforma isso em informações que te fazem tomar o rumo certo, né? Então, se você tem um processo que você consegue colocar em um trabalho único, né? Uma informação única colocada no sistema SIVA para todas as fases, tudo bem, né? A gente pode sempre falar isso de objetos de programação. Se você tem um objeto da pressão arterial, a pressão arterial cai ali, vai chegar até o final do mesmo processo, tudo bem, mas essa não é a realidade da maioria das instituições. Então, a gente fez uma sala de guerra para coletar esses dados são também coletados, como o Bruno falou, diariamente, analisado 2 vezes por dia para a gente tomar os rumos que você faz, né? Mas não é o ideal, tá, menino? A gente sabe que o ideal seria um sistema integrado, que a informação que é colocada lá pelo enfermeiro no sistema do CID-tal já ative todo um processo de apoio à decisão que você não precisa que esteja um humano no meio do caminho aí para essa informação chegar. Mas funciona, né? Ainda bem que a gente consegue se adaptar rapidamente a isso. Perfeito. E aí, só para a última pergunta mesmo, para a gente encerrar aqui, aí eu começo pelo Paulo, aí o delay me ajuda com o Bruno. O que vocês sentem da adesão dos médicos em relação à telemedicina? Vocês acham que os médicos vão se engajar, entenderam o que tem uma trilha de aprendizado, uma trilha de adaptação? Aí, começando por ti, Paulo, aí o Bruno tem a chance de pegar o nosso delay aqui e responder na sequência. Mendo, acho que o que vai fazer... Oi? Saia justa, mas vamos lá. Mas não, eu sou totalmente favorável à telemedicina, como eu falei, dependendo do caso, né? Você tem casos que você não pode fazer telemedicina. Como é que eu vou fazer telemedicina numa fratura, por exemplo? Não tem como, né? Então você pode atender o paciente. Mas no meu caso, eu sou nefrologista, tá? Eu até brincava com meus pacientes. É muito importante que eu tenha os exames na mão para fazer um pré-diagnóstico. Eu não precisava o paciente na minha frente em todas as consultas. Eu usava muito o WhatsApp para conversar com eles, isso melhorava muito a aderência do paciente, por exemplo, ao tratamento. Então, a telemedicina veio para ficar. É só você ver o que a gente está fazendo agora, né? Uma teleconferência que está levando essa informação a muito mais pessoas e muitas mais pessoas estão acostumadas. E hoje em dia a gente não pode mais nem falar que os idosos não vão se adaptar, os médicos não vão se adaptar, porque todo mundo tem um celular, todo mundo usa o WhatsApp, faz uma videochamada e passa a informação, tá? Eu não vejo mais nenhuma barreira
de pessoas para que a telemedicina funcione. Eu acho que você tem que ter um processo bem feito, tá? E um jeito de coletar as informações que vão ser geradas na telemedicina. Se esse processo vir para ficar, ele vai substituir muito das consultas presenciais e dos procedimentos presenciais que a gente faz. Tem que investir em telemedicina, tem que contratar ferramentas boas, porque não tem como fugir desse processo de telemedicina, Melanie. Ok. Bruno, para terminar, você quer completar alguma coisa dessa visão da adesão dos médicos à telemedicina? Ou... Bom, eu acredito que, assim, que os médicos eles já veem isso aqui como uma necessidade. Você tinha até médicos que eles olhavam antigamente e falavam, olha, isso aqui não é legal, eu vou perder meu espaço. Eu posso falar minha experiência pessoal. Na verdade, ela funcionou como algo complementar. Minha agenda, por exemplo, eu ainda atuo, tudo mais, na parte da medicina, ela se mantém cheia, mesmo com a telemedicina. Funcionou muito bem. Eu acabo acompanhando muitos pacientes em conjunto, entendeu? Você tem uma nova porta de entrada de pacientes aos quais você não ia ter acesso. E isso faz com que a maioria dos médicos está vendo hoje em dia. Então, acho que não é uma barreira grande, não. É uma barreira muito simples de ser vencida e algo que veio para ficar. Não vai ter como voltar atrás. Quem não se adaptar a isso daqui vai acabar estando fora do mercado. Perfeito. Bom, temos mais algumas perguntas, mas eu vou direcionar para a gente responder na sequência do webinar. Quero agradecer muito, Paulo, obrigado pela tua participação, por compartilhar a tua experiência. Bruno, obrigado também. A gente tem muita preocupação em compartilhar como eu já disse, conhecimento e experiência, para encurtar caminho de quem hoje está tendo que tomar decisões difíceis, decisões às vezes não com todas as informações. E então agradecer a todos, pela presença, pela paciência ali no começo truncado, e muito obrigado e boa semana para vocês, tá bem? Boa noite.